A paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos, prazer aí falar com você, agradecer a tua presença aqui nesta aula online, a sua audiência de estar conosco estudando a palavra de Deus. Isto aqui é um formato que vem para facilitar a vida daqueles que não podem estar na igreja ou enfim, dado a correria do dia a dia da semana, não percam a aula, não deixam de estudar, porque existe este formato online da revista da Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje nós vamos estudar, então, a responsabilidade da igreja com os missionários. Este é o tema desta semana, desta revista. O texto áureo está em Gálatas 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Verdade. Principalmente aos domésticos da fé, está falando aos nossos irmãos, né? Entre o ímpio e o crente, você primeiro precisa dar aquela atenção para os nossos irmãos. Verdade prática é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Vamos adiante, a leitura bíblica está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 9 ao 14, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no conforto da sua casa. Vamos para o comentário. Uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural, para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e a sua família. É isto mesmo que temos lido aqui já nesta introdução. A igreja que envia os missionários, ela precisa tomar alguns cuidados. Esse cuidado, dentre os tais, abrange ao cônjuge e os filhos dos missionários. Cônjuge e os filhos, a esposa e os filhos, inclusive quando este missionário encerrar a sua carreira, e que é importante salientar isso, precisa ter o cuidado da igreja, porque aquele que está fazendo missão, ele também envelhece, a data, o calendário, os anos passam para todos. E se tem o tempo de enviar, tem o tempo de recolher o missionário e cuidar dele. Isso tudo faz parte do objetivo da igreja que está enviando. Primeiro ponto, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. A responsabilidade da igreja. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Neste sentido, certos princípios devem permanecer claros
a respeito do sistema de apoio aos missionários. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e, por isso, está inteiramente sob a sua responsabilidade. Letra B. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Letra C. Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Letra B. Todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Então, aqui nós temos algumas recomendações, na qual diz que este missionário ele está ligado à igreja local, à igreja que o enviou. É verdade que esse missionário ele precisa prestar relatórios periódicos sobre os batismos, as dificuldades, as vidas, pessoas que estão sendo agregadas à igreja, ou seja, é uma organização, é um planejamento, um cronograma bem alinhado de trabalho que deve se levar em conta também. Ponto 2, o sistema de apoio e a obra de fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Assim, tanto os missionários quanto os que sustentam devem ser pessoas de fé, à medida que obedece ao mandamento de Jesus. Ide e fazei discípulos. Há crescimento e expansão da obra de Deus. Então, queridos, uma verdade aqui que precisa ser pontuada é que as missões são feitas com oração e sacrifício, ou seja, é preciso o missionário orar, a igreja que o está enviando orar muito, e também os missionários devem ser aquelas pessoas de fé que estão obedecendo ao mandamento do Senhor Jesus, ou seja, envolve sacrifício de quem vai e de quem envia o recurso para aquele missionário, para que assim a obra de Deus ela venha crescer e prosperar. O objetivo de missões. É bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Esse é o principal objetivo. Cristo ser conhecido. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todos as suas necessidades supridas. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Não por acaso o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento da igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Aqui algumas verdades precisam ser pontuadas, destacadas.
Ou seja, planejamento, ou seja, tem que haver apoio e planejamento da igreja local. O grande objetivo é que Jesus Cristo seja conhecido. Então, esse é o objetivo primário: levar Jesus a povos, a nações ainda não alcançadas, não conhecedoras da pessoa bendita de Jesus. Esse é o ponto primordial. Agora, número 2, nós temos que prestar o apoio, ou seja, o apoio para esse missionário que está lá no campo. Ele precisa de recurso, ele precisa de dinheiro para que seja mantido, para que ele tenha alimentação, estadia, possa alugar um ambiente ou construir templos para a sustentação. E planejamento de arrecadação de fundos, de recursos na igreja local, para que então esta obra missionária seja bem sucedida. Vamos adiante aqui. Ponto 2. O cuidado integral dos missionários. O cuidado integral. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social. Ao acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo, com amor e respeito, para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério. Ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o evangelho em lugares diferentes. Por isso, esse cuidado diz respeito também ao planejamento de visitas ao missionário. Ou seja, todo esta logística, quando se faz missões transculturais, ou seja, em outros países, em outra cultura, pode ser até dentro do seu próprio país, da sua região, mas é preciso de planejamento. Como temos falado, planejamento financeiro, oração, logística e também planejar visitas ao campo missionário. É importante que esporadicamente o pastor local que está gerindo esta obra missionária, ele visite o seu missionário que foi enviado para ver a situação, para sentir o clima, para ter um discernimento maior do que ainda precisa ser feito no tocante ao apoio, o respaldo que há de se dar pelo missionário que foi enviado. Uma agenda quanto à volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para desfrutar, gozar de férias, no que diz respeito a visitas, consultas ou tratamento médico odontológicos, períodos de lazer e descanso, bem como atividades de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral
dos missionários. Então, perceba que a igreja local deve organizar até um retorno, um período de férias, porque esse missionário que foi enviado, no nosso caso, estamos falando de um possível brasileiro sendo enviado, ele para outro país, ele precisa voltar uma vez por ano, enfim, para que visite seus familiares que ficaram na sua nação, para desfrutar de um descanso, de um período de refrigério, tratamento médicos e odontológicos que qualquer um de nós necessita, períodos de lazer e descanso, isso faz parte, para que o missionário se sinta acolhido, abraçado, ele e a sua família. Então, é importante entrarmos nesses assuntos para que o gerenciamento da obra missionária seja feita com qualidade. Tópico 3, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontramos na Bíblia quando lemos: comunicai com os santos nas suas necessidades. Romanos, capítulo 12 e versículo 13. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita no momento do culto regular ou por meio de e-mail, telefone, mensagens de texto, etc. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Ou seja, tomar conhecimento do que está sendo feito. Esta agenda, esse monitoramento precisa acontecer. Doar para suprir necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados, esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando se deparam com a escassez do campo. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades. E assim, a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. É sabido que normalmente se envia um missionário aonde também há muitas necessidades, aonde não se há recursos, há muita escassez no país aonde o missionário está. Então, ele precisa de todo esse apoio, que seja compartilhado com esse missionário, doações de roupas, envio de dinheiro, materiais de construção para que ele construa templos, enfim. Claro que quando eu digo enviar materiais de construção, enviar recursos para que ele possa lá naquela cidade, naquele país, adquirir tijolos, cimento e tudo aquilo que precisa para que se erga
se construa templos e a obra de Deus tenha todo esse apoio, essa logística. Então, é necessário pontuar isso. Orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum como uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários. Nesse sentido, é importante os líderes das igrejas locais convocarem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários no campo. Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para a obra missionária. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio de aplicativos de mensagens instantâneas é uma mostra muito animadora do comprometimento, apoio e suporte ao missionário e sua família. Ou seja, o missionário, ele sabendo que existe uma igreja de joelhos, que existe um pastor, uma liderança, um departamento de missões que está orando e jejuando por ele e sua família. Isto é um apoio, é um incentivo, um ânimo que o missionário recebe no campo de trabalho. Perdão. Ou seja, este comprometimento, enviar uma mensagem, enviar uma oração, a fotos da igreja orando, ou seja, são meios pelos quais o missionário lá no campo se sinta animado. A igreja de Antioquia da Síria enviou Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, debaixo de oração e de jejum. Conclusão. Nesta lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. A bênção sem medidas para quem cuida da obra missionária. É isso aí, queridos. Há bênçãos sem medidas. Nossos joelhos devem estar dobrados. Nossos bolsos devem estar dispostos a contribuir. E nossos corações quebrantados pelas vidas e almas que estão em outros países, carecendo de que alguém os leve a palavra de Deus. Obrigado por ficar até aqui conosco. Na próxima aula nós vamos estudar sobre a lição 8, que será missionários fazedores de tendas. Obrigado por ficar até aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.